Olá pessoal, essa é a aula 6 do curso de R para iniciantes e nós vamos falar sobre vetores e matrizes. Bom, gente, a partir dessa aula aqui nós vamos começar a falar das estruturas de dados, ou seja, como as informações são estruturadas dentro do R. Nessa aula aqui vamos abordar vetores e matrizes e em aulas futuras, data frames e listas. Para falar de vetores, os vetores eles são a unidade básica, a estrutura mais básica de informação, que são aqueles conjuntos de dados que nós criamos geralmente com a função combine nas aulas anteriores, tá? Então, os vetores são sempre um conjunto de dados unidimensional, no sentido que você só tem a organização dos dados em uma linha ou uma coluna apenas, e o vetor ele sempre aceita somente um tipo de dado. O vetor ou ele vai ser inteiramente numérico, ou inteiramente de caracteres, né, de textos, ou inteiramente lógico. Então, um vetor ele sempre assume somente um tipo de dado. O que nós vamos abordar aqui é como selecionar e trabalhar com informações que estão dentro do vetor, abordar principalmente o que é chamado de indexação. Então, para iniciar a aula, vamos criar aqui um pequeno vetor de exemplo, que vai ser, eu vou utilizar a letra I, e esse vetor eu vou criar ele com uma função que a gente ainda não utilizou, que é a função sec, que ela vai criar uma sequência de dados, uma sequência numérica, partindo do 4, indo até o 160, sempre pulando 4 números, ou seja, vai ser uma pequena tabuada do 4, criei aqui, do 4 até o 160, e o que a gente quer olhar aqui? Esse vetor, ele tem somente números dispostos em uma sequência. A função length diz pra gente o comprimento de um vetor, ou seja, quantos elementos tem aqui dentro. No caso, o nosso vetor ele tem 40 elementos. Então, nós temos os múltiplos de 4 até o número 160. E aqui agora a gente vai começar a fazer a indexação, que nada mais é do que selecionar elementos desse vetor utilizando as suas posições. E para isso nós vamos utilizar aqui os colchetes. Os colchetes são o mecanismo, os caracteres que permitem a gente indexar os elementos de alguma estrutura de dados a partir de sua posição. E nas aulas anteriores vocês devem ter visto também o output que sai aqui no console, que ele mostra aqui a sequência de números que está dentro do meu objeto, mas no começo da linha sempre tem um número entre colchetes. E bom, o número entre colchetes, ele sempre indica uma posição. Então a linha aqui do output do console sempre começa com o número 1 entre os colchetes, e ele vai sequenciando os outros elementos até que a linha acaba e ele precisa passar para a linha de baixo. Essa linha aqui começa com o número 16 dentro dos colchetes, porque esse primeiro elemento que sai aqui, no caso é o número 64, ele é o número que está na posição 16 do nosso vetor I. E da mesma forma, o número 124, ele está na posição 31. É isso que o número aqui dentro dos colchetes indica para a gente. Qual é a posição daquele valor dentro da minha estrutura de dados. Então é esse princípio que nós vamos utilizar para selecionar informações de dentro do nosso vetor. Por exemplo, utilizando aqui o vetor I, eu posso pedir o segundo elemento desse vetor, que é o número 8. Da mesma forma, eu posso passar sequências de números dentro do vetor. Posso pedir os elementos que estão na segunda até a 10ª posição, ou seja, valores 8 até 40. E eu posso pedir os números nas posições 1, 5, 9 e 15, se eu quiser valores específicos, tá? Eu só tenho que tomar o cuidado de, dentro dos colchetes, usar também a função combine. Como eu estou passando diversos valores aqui dentro, eu tenho que utilizar a função combine, colocar os números dentro do Czinho. Aí eu consigo extrair um subconjunto dos valores de I. Uma segunda forma de indexação é que eu posso passar uma condição aqui dentro. Dentro do colchete, eu coloco o teste I menor que 80. E isso, essa parte selecionada aqui de código sozinha, ela gera um vetor lógico, um vetor com os valores verdadeiro e falso. Se o valor de I for menor que 80, é true, se não for, é false. E quando eu jogo um vetor lógico dentro dos colchetes, isso serve para selecionar os elementos. Agora eu tenho todos os valores que estão abaixo de 80.
Então também posso selecionar valores a partir de algum teste lógico, como i menor que 80, tá? É uma forma de selecionar valores também. Uma terceira forma, em vez de selecionar os valores que eu quero, eu passo os valores que eu quero eliminar, tá bom? Ou seja, eu faço um filtro por eliminação. E para fazer isso, eu só tenho que começar a seleção com um sinal de menos. Por exemplo, e aqui passando dentro dos colchetes menos 6, me retorna todos os valores de i, exceto o valor que está na posição 6. Podem notar que o valor 24 está ausente, né? Que seria o valor na sexta posição. Da mesma forma, eu posso pedir para eliminar um conjunto de números. Os números que estão nas posições 3, 12 e 20. Notem que aqui não temos mais o valor 12, por exemplo. Então, a indexação ela é relevante, pessoal, porque ela é um primeiro passo, uma etapa básica para a manipulação de dados. Geralmente, você vai ter conjuntos grandes, né? Os vetores eles são suas variáveis. Tudo que nós estamos aplicando ao vetor se aplica às variáveis de um banco, de um data frame, ok? E é assim que você pode selecionar certos elementos. E não só selecionar, como também substituir. Selecionando aqui uma posição, um elemento aqui dentro do meu vetor i, eu posso utilizar a setinha, né, para passar um novo valor. Por exemplo, eu vou inserir agora um valor NA, né, o dado ausente, na posição 14. Então, agora eu posso pedir de volta o meu vetor i. E vamos ver, aqui ó, na posição 14, eu tenho o NA, tá? O NA que eu acabei inserindo. Eu também posso alterar diversos valores ao mesmo tempo. É só eu selecionar as posições que eu quero alterar, 1, 5, 9 e 15, e passar os novos valores. Agora eu vou alterar aqui para valores de 1 e 0. Vou olhar novamente o vetor i. Primeiro elemento 1, temos aqui o 0, ainda temos o nosso NA aqui. Então notem, como eu estou utilizando a setinha assign, eu estou alterando o meu vetor original. Estou alterando aqui o i original, tá bom? Então nós vimos até aqui 3 formas de indexação. Né? Por seleção, eu passo os números das posições que eu quero selecionar. Depois eu posso selecionar por um teste lógico, que nem aqui o i menor que 80. E depois nós vimos como eliminar alguns números, eliminar algumas posições. E agora nós vimos como substituir valores, tá? Como alterar somente alguns elementos de dentro do nosso vetor. Um vetor ele também pode receber nomes, tá bom, pessoal? Eu posso nomear cada uma das posições aqui, né? E isso eu faço com a função names. Por enquanto, o nosso vetor ele não tem nomes, tá? Se eu utilizo a função names sobre o vetor i, me devolve o valor nulo, tá? Não tem nenhum nome. Mas se eu utilizo a mesma função, names i, e agora eu posso passar um vetor com nomes, tá? Ou seja, caracteres. Eu tenho que passar um texto aqui dentro. Eu vou utilizar a função paste0 para criar os nomes, né, de x1 até x40, né? Vamos supor que o nosso vetor i é uma tabuada do 4. Seria 4 vezes 1, vezes 2, vezes 3, ok? É só eu rodar essa linha aqui. Vou rodar o i novamente. E agora, acima de cada valor, nós temos o nome daquele elemento, tá? 4 vezes 2, 8, né? Vezes 3, 12, tá? E assim por diante. Isso é relevante porque eu também posso selecionar a partir do nome, né? A diferença é, quando eu for selecionar pelo nome, eu tenho que passar o nome dentro de aspas, aqui dentro do meu colchete. Então agora eu posso selecionar o valor que está na posição x6 e os valores que estão na posição vezes 4 e vezes 12. Então, essas são as formas como nós podemos trabalhar com vetores, né? Variáveis simples e únicas. Vamos agora ver as matrizes. As matrizes, elas são muito semelhantes aos vetores. A única diferença é que são estruturas de dados bidimensionais. Ou seja, as informações, os valores estão distribuídos em linhas e colunas. No vetor, nós temos somente uma dimensão. É somente uma sequência de dados, tá? Aqui não. Na matriz nós vamos trabalhar com linhas e colunas e na hora de selecionar valores nós temos que levar isso em conta.
Então, uma matriz ela vai ser criada você passando, né, uma sequência de dados, uma sequência numérica, no caso aqui 1 a 9, e eu tenho argumentos, que são anyRow or anyCol, que me permitem selecionar o número de linhas ou colunas que eu quero. No caso aqui, eu vou criar a matriz J, né, que é uma matriz quadrada com 3 linhas e 3 colunas. Se eu omitir o argumento anyRow, o automático da função vai ser criar uma coluna só, ok? Mas não é isso que nós queremos. Eu quero uma matriz quadrada. O R ele vai preenchendo a matriz por coluna, tá? Ele preenche primeiro a primeira coluna, 1, 2, 3, e depois ele passa para as colunas seguintes. Se eu quiser preencher por linha, colocar os valores 1, 2 e 3 na primeira linha, eu tenho que utilizar o argumento byRow. Eu vou criar aqui a matriz K com os mesmos dados da matriz J, mesmo formato, só vou acrescentar aqui o byRow, ok? E agora eu tenho a sequência numérica distribuída por linhas. Mas vamos à indexação da matriz, que é o que nos interessa. A indexar uma matriz, a gente tem que entender que quando a gente for utilizar os colchetes, esse colchete ele vai ser dividido por linhas e colunas, tá? Então, dentro do colchete aqui, nós podemos passar sempre 2 valores. Um valor antes da vírgula, nós estamos selecionando linhas, e com os valores após a vírgula, estamos selecionando colunas. Então, se eu quero selecionar somente um valor de dentro da matriz, eu tenho que dizer a linha em que esse valor está e também a sua coluna. Selecionando linha 2, coluna 3, eu seleciono o valor 6 da minha matriz K. Da mesma forma, se eu colocar somente um número para a linha e deixar a coluna vazia, eu seleciono a linha inteira. Mesma coisa com, né, se eu passar somente um número depois da vírgula. Aí eu estarei selecionando somente a coluna. E notem, como eu estou, né, selecionando somente uma linha, somente uma coluna, ele me passa essa informação em sequência, tá? Meio que tira do formato de uma matriz e me retorna um vetor. Então eu posso selecionar aqui uma coluna, eu posso eliminar uma coluna da mesma forma que eu fiz no vetor. Se eu passar a vírgula -2, eu estou eliminando a segunda coluna original. Então o do 1 passa para 3, 4, 6, 7 e pula para o 9. Eu eliminei uma coluna da matriz. Se eu passar agora para uma matriz que é bidimensional, se eu passo somente um valor dentro do colchete, ele vai retornar o segundo elemento, tá bom? O segundo elemento, só que seguindo a sequência que o R geralmente utiliza para preencher essa matriz. Então, na matriz K, nós temos o primeiro elemento é o 1, o segundo elemento é o que está na primeira coluna, mas na segunda linha, no caso, o 4. E o terceiro elemento seria o 7. Por isso, a indexação de elementos utilizando somente um número não é tão comum na matriz. Numa matriz grande, você ficaria mais difícil de você identificar qual é a posição exata, né, daquele elemento. É mais fácil você selecionar por linha e coluna, ok? Agora, olhem só, em todas as matrizes que saíram aqui no console, apareceram as posições aqui, né, das colunas, como no formato de colchete. Colchete, vírgula 3 para chamar de terceira coluna. Mas nós podemos dar nomes para essas dimensões. Eu posso verificar os nomes de uma coluna de um objeto bidimensional com a função dimNames, tá? Que é a abreviação para nomes das dimensões. Por enquanto, eu não tenho nomes ainda, tá? Retorno o valor null. E eu posso passar nomes separadamente para as colunas com a função callNames. Aí eu vou passar os nomes col1 até col3. E a função rowNames para, né, os nomes das linhas. Agora, se eu olhar de novo a matriz K, eu tenho os nomes para as colunas e para as linhas, ok? E da mesma forma como nos vetores, eu posso selecionar linhas e colunas a partir dos nomes, tá bom? Da mesma forma que nós fizemos ali com os vetores. E para finalizar a aula de hoje, eu tenho aqui algumas, né, funções auxiliares para trabalhar com matrizes ou data frames, que são outras estruturas, né, bidimensionais.
que é a função dim, que retorna para a gente o número de linhas e colunas. O primeiro número sempre é o número de linhas e o segundo sempre o número de colunas, né? E, em separado, há as funções nrow e ncol, que dão essas informações separadamente, né? Nrow, o número de linhas, ncol, o número de colunas, tá bom, pessoal? Então, isso daqui foi um breve resumo da forma de indexar as estruturas de dados mais básicas. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, mas caso você queira ter acesso a muito mais conteúdo como esse daqui, considere entrar para a Academy. Lá você vai fazer parte de uma comunidade bem ativa, além de ter suporte para todas as suas dúvidas por meio de e-mails ou supervisões ao vivo. Acesse o link aqui embaixo na descrição para ter mais informações.